Eu sou Carla, apenas Carla, sou servidora de carreira da Agência Nacional de Saúde Suplementar e estou ocupando o cargo aí, assessorando o nosso diretor de normas e habilitação dos produtos. E agradeço também o convite, agradeço a AMB e a Abrange por nos trazer aqui para falar. A saúde suplementar, ela faz parte do sistema de saúde do país, né? Então, a gente entende que tem um braço de saúde privada, que todo mundo fala do out of pocket, que é o exclusivamente privado, a saúde suplementar, que é aí 1/4 da população brasileira que possui planos de saúde, cerca de 1/4 da população brasileira que possui planos de saúde. E a gente hoje vai falar aí de um processo de solução de divergência clínica. Então, a gente vai falar um pouco, ok, o meu médico solicita um procedimento, pede para que a operadora arque com um determinado procedimento, um determinado tratamento, e a minha operadora discorda, negou, não concorda. Como é que isso funciona? Pode simplesmente negar? Não pode simplesmente negar? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque existe regramento. Então, junta médica, como o Dr. Cássio já anunciou, como é composta, a importância para a segurança do paciente. E essa regulamentação, ela teve uma motivação. Quando a regulamentação do setor de saúde suplementar, ela surge em 1998, ela já tem algumas diretrizes e uma parte principiológica regrando aí e regendo essa situação. Então, a gente tem lá a Consul 8, que já falava um pouco de divergência clínica, falava um pouco de mecanismos de regulação, que é o mecanismo de autorização prévia ou não. Mas a agência percebe, ao longo da sua vida, da sua existência, a necessidade de detalhar e trazer critérios claros e objetivos para que os pacientes entendessem isso, para que os médicos também entendessem e as operadoras também tivessem a orientação de como se comportar diante de uma divergência clínica. Então, a motivação do normativo, do regramento, é exatamente isso. A falta de transparência para o beneficiário, cliente e paciente. Eu sempre falo beneficiário, cliente e paciente, porque do ponto de vista do médico, é um paciente. Do ponto de vista da operadora, é o cliente. E do ponto de vista do sistema como um todo, é o beneficiário daquele sistema. O beneficiário, ele permanecia sem realização do procedimento ou sem a indicação de qual a conduta correta por um prazo, um tempo indeterminado. A ANS era demandada a esclarecer e resolver todos esses problemas, né, e esclarecer se estava certo, quem não estava, se a operadora estava certa, se o médico não estava. Os casos eram muito judicializados, tinha uma ampla judicialização sobre isso, e, como eu falei, não tinha prazo, não tinha um tempo para uma solução desse conflito. E aí a gente, então, vem com a regulamentação. Como eu falei, anteriormente existia a Consul 8. Eu estou na frente de vocês? Tá. Então, existia a Consul 8, que foi promulgada, foi definida junto com a Lei 9656, em 98. Então, foi um conjunto, foi a lei e um pacote aí de regramentos para o funcionamento desse setor. E a Consul 8, ela trazia que as operadoras de plano de seguro-saúde, quando a utilização de mecanismo assistencial de regulação, elas tinham que garantir, no caso de divergência médica ou odontológica, a respeito dessa autorização prévia, a definição do impasse por meio de um terceiro de comum acordo de uma junta médica. Mas essa Consul 8, ela não detalhava como é que isso ia se dar, como é que isso ia funcionar, quantos dias, como é que a operadora fazia, se comunicava a esse paciente, se não comunicava. Previa apenas a escolha do terceiro profissional de comum acordo entre o médico assistente e o médico da operadora, que não previa os casos onde não havia comum acordo. Ok, é comum acordo, e se não tiver comum acordo? Faz como? Como é que ocorre? E também não estabelecia quais os parâmetros, quais as regras de funcionamento dessa junta médica. Então, por essa razão, a agência
E por toda a motivação que eu falei, a agência propõe, então, uma regulamentação. E aí o objetivo, dirimir a divergência técnico-assistencial sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Surge, então, a Resolução Normativa 424, de 2017, que dispõe sobre esses critérios de junta médica, né, para dirimir esse conflito, essa divergência. Opa, passei demais. Conceitos, então, os conceitos que precisam ficar muito claros para a gente, para quem é operador, né, no ramo da saúde suplementar, operador de saúde, para os médicos assistentes que são prestadores, né, de operadoras e que vão prescrever procedimentos. Junta médica, avaliar a adequação da indicação clínica do profissional assistente, objeto da divergência da operadora. Vejam bem, já sei que isso é sensível, né, para os médicos. Alguém vai avaliar a indicação clínica? Na verdade, nós vamos permitir que, se houver uma divergência clínica, 2 médicos, 3 médicos possam conversar para entender melhor esse caso. A autorização prévia é um mecanismo de regulação previsto e autorizado para que as operadoras estabeleçam que determinados procedimentos não serão cobertos imediatamente. Eles precisam passar pela auditoria médica, eles precisam passar pelo critério de autorização prévia. Por que isso? Alguns procedimentos eles não são indicados para todas as pessoas, para todos os pacientes. É o que a gente chama aí de protocolos clínicos, diretrizes clínicas, diretrizes de utilização. Então, a operadora ela pode checar se aquele paciente está dentro daquela indicação clínica para aquele determinado procedimento. Profissional assistente é o profissional que solicita o procedimento e será o responsável pela execução do procedimento no paciente. O profissional da operadora é médico ou cirurgião dentista designado pela operadora, mas não é qualquer designação, não. Existem regras perante a ANS, toda operadora precisa ter esse profissional registrado, informado, que tem uma responsabilidade. Não é hoje, hoje é o Dr. Cássio, amanhã é o Dr. Manuel. Não é assim, tem regras e regramentos para que esse profissional ele possa atuar junto ao operador e a agência tem conhecimento desses profissionais. Cássio, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, hein, por favor. E o médico desempatador é o terceiro membro dessa junta, cuja opinião clínica decidirá a divergência técnico-assistencial, podendo ser um profissional médico ou cirurgião dentista, ou respectivos conselhos profissionais. Então, o parecer ele pode vir de um conselho e não de um CRM pessoa física, de um médico pessoa física. E a abstenção, o que é a abstenção para esse normativo nosso? É o ato do desempatador emitir, não é ele se abster de se manifestar, ele vai emitir um parecer, mas ele não vai ser conclusivo. Isso é que significa a abstenção no caso da junta médica para fins de divergência clínica junto à ANS. As principais regras, então, para a formação dessa junta médica odontológica. Ela é formada por 3 profissionais, como a gente falou ali dos conceitos, o profissional assistente, o profissional da operadora e o profissional desempatador. E a escolha do desempatador deve priorizar o comum acordo entre o médico assistente e a operadora. E como isso vai se dar? A gente vai ver logo na frente. Tá. Principais regras para a formação da junta médica odontológica. A junta médica odontológica ela pode ser presencial ou à distância, a critério do desempatador. Então, o desempatador ele pode entender que ele não precisa encontrar o paciente pessoalmente, que só a análise documental, que somente a análise dos exames, né, de toda a parte documental,
vai ser suficiente para esclarecer a dúvida. À distância, o desempatador ele faz análise de documentos e exames, ele pode conversar com o paciente por videoconferência nas modalidades telesaúde, telemedicina, que são regradas e autorizadas pelos conselhos profissionais, seja CFM, seja o CFO, e conversar até com o próprio médico assistente, que é o indicador do procedimento. A junta presencial, nós temos a presença do paciente, beneficiário cliente da operadora, junto a esse médico desempatador. Ela deve ser feita preferencialmente no município desse paciente, porque né, é complicado a gente impor ao paciente consumidor de plano de saúde um deslocamento. E se for fora do município ou no município limítrofe, a operadora ela precisa justificar e arcar com os custos de deslocamento desse paciente para uma junta médica presencial com o desempatador. No caso de um impeditivo clínico, a situação desse paciente impede, né, que ele se desloque, então o desempatador vai até o beneficiário. E o tempo para a realização? Em que prazo que vamos ter uma resposta? A agência ela possui um outro regramento que estabelece os prazos máximos de garantia de atendimento. Eu não sei se eu trouxe aqui o quadro desses prazos máximos, mas eu já vou adiantar. Nós temos estabelecido que as operadoras são obrigadas a garantir o acesso do paciente aos procedimentos conforme prazos. Então, urgência e emergência, atendimento imediato. Não há que se falar em prazo. Exame simples. SADT, exame simples, 3 dias úteis. Consulta com médicos generalistas, 7 dias úteis. Demais especialidades, 14 dias úteis. E procedimentos de maior complexidade, internação, cirurgias, 21 dias úteis. Então, a solução dessa divergência clínica, a solução da junta médica, ela precisa se dar dentro desses prazos, possibilitando que o procedimento seja realizado no prazo. Esse prazo é para realizar o procedimento, não é para dar uma resposta. Então, quando a gente fala em 21 dias úteis, são 21 dias úteis para que o paciente esteja na mesa de cirurgia, se o procedimento que está sendo visto ali é uma cirurgia, ou para que o paciente esteja realizando ali a sua tomografia computadorizada, e por aí vai. Esses prazos podem ser suspensos por uma única vez, por 3 dias úteis, e a gente vai ver em quais situações. Então, formada a junta médica, chega-se um pedido na operadora para a realização de determinado procedimento. A operadora, na avaliação aí dessa autorização prévia, ela diverge. Não, olha, esse paciente não se enquadra aqui na solicitação de que eu sou obrigada a arcar com esses custos. E ela, então, é obrigada a notificar essa divergência para o profissional assistente, o médico ou o cirurgião, o odontólogo assistente, e para o beneficiário. Concomitantemente, a operadora vai notificar tanto o beneficiário quanto o profissional assistente de que ela discorda daquela indicação. Ela tem que, nessa notificação, ela precisa mostrar qual é a motivação, a identificação do profissional da operadora que está discordando, né, que está realmente responsável por essa avaliação, e já indicar 4 profissionais para formar a junta, acompanhada de suas qualificações. É possível que as operadoras façam acordos de cooperação, acordos técnicos com os conselhos profissionais para atuarem como desempatadores.
E isso ocorre em algumas localidades em que a operadora tem esse acordo com os conselhos regionais, com o grupo técnico da universidade de medicina lá da localidade. E aí surge, aquele conselho profissional vai já passar os 4 nomes para a operadora, e a operadora já vai indicar os 4 nomes para que esse médico assistente também tenha o conhecimento e diga qual dos 4 ele escolhe para ser o desempatador. Essa é a formação da junta de comum acordo. E aí, isso confere maior transparência, a gente tem rito, prazos e acesso aos documentos da junta. E há a possibilidade de realização de exames complementares, porque esse desempatador ele pode entender pela necessidade de exame complementar para ele formar a opinião e a convicção dele. O parecer do desempatador, ele tem que ser acatado para fins de cobertura. Então, a operadora não pode dizer, não, esse desempatador falou que eu sou obrigada a cobrir, eu discordo, eu quero ouvir a 4ª opinião. Não, o parecer do desempatador, do médico desempatador ou do odontólogo desempatador, ele vai vincular e a operadora é obrigada a acatar essa indicação de cobertura. E o parecer conclusivo do desempatador, pela não realização do procedimento, não vai caracterizar uma negativa de cobertura para fins da operadora ser multada. Então, se tiver um parecer conclusivo, o desempatador fala, olha, não se enquadra. Vou dar um exemplo aqui mais comum, primeiro porque eu não sou médica, então já peço aí as escusas por qualquer falha, né, nos termos técnicos, mas vamos dar um exemplo que é mais fácil para mim, que sou leiga. A indicação clínica de cirurgia bariátrica. Existem situações específicas para que uma pessoa seja enquadrada para a realização dessa cirurgia. Então, se o desempatador entende, fala, não, olha, esse paciente ele não tem o IMC específico que é recomendado para a cirurgia, então essa cirurgia não é obrigatória e aí a operadora não é multada. E o beneficiário ele não deve arcar com as despesas nem do desempatador e nem dos exames complementares. Se tiver que ter exame complementar, a operadora que arca com essas despesas também. Aqui é o fluxo desse rito normativo, está um pouco pequeno. De antemão, eu já autorizei que essa apresentação seja disponibilizada pela MB e que vocês possam olhar, estudar, e depois eu vou passar também qual é o canal para se tirar dúvidas, porque aí vocês vão poder olhar com calma. Mas, dentro do que eu falei, no fluxo a gente vê que tem uma solicitação do procedimento, ou com a OPME ou não, a operadora discorda, ela encaminha os esclarecimentos, a notificação, como eu falei, tanto para o médico assistente quanto para o paciente, e há um acordo quanto à cobertura, sim, o assistente ou a operadora revê ali a sua negativa ou não, e vida que segue para fazer o procedimento ou não fazer. Não há um acordo entre o médico da operadora e o médico assistente, então forma-se a junta médica com a escolha aí de comum acordo do desempatador daquela lista de 4 que foram indicadas. E o que precisa estar na notificação? Já falei um pouco, mas ali eu trouxe o que está no normativo. A identificação do profissional da operadora, o motivo da divergência técnico-assistencial, os 4 possíveis desempatadores, com a indicação de suas qualificações, o prazo para a resposta do assistente de 2 dias, porque essa resposta tem que vir, senão a operadora não consegue cumprir aqueles prazos lá da 259 que eu falei. E aí, lá, o fluxo eu tive que picar, porque não cabia todo num slide só. O comum acordo, vida que segue, comum acordo conta o nome do desempatador. Vida que segue, o desempatador se manifesta em 2 dias,
quanto à necessidade de uma junta presencial ou não, se precisa de exames ou não, de um exame complementar ou não. Enfim. E se não houver um comum acordo entre o desempatador, a operadora, o médico assistente recusa a junta médica, né? Ou se recusa a escolher o desempatador. Então, a operadora escolhe esse desempatador dentre os 4 sugeridos. Ela não pode mudar essa lista. Se o assistente escolhe um dos indicados, vida que segue. O desempatador ele é avisado da sua escolha e tem acesso aos documentos do beneficiário. Tudo dentro das regras, né, de sigilo, respeito à LGPD, respeito ao sigilo médico, respeito à condição clínica do paciente. E por isso que esse desempatador ele é um profissional de saúde, seja um médico assistente ou um odontólogo assistente, não pode ser uma pessoa que não tenha esse compromisso de sigilo que a carreira, né, que a profissão exige. Bom, o desempatador, então, ele se manifesta e aí nós temos as possibilidades dele concluir pela execução do procedimento, e aí a operadora tem que arcar com o procedimento, ou pela não execução, e aí a operadora não precisa, não é multada se ela negar esse procedimento. Esses quadros pequenos mostram em que situação que pode suspender aqueles prazos. É na situação em que há uma necessidade de um exame complementar. Então, aqueles prazos lá de 21 dias úteis suspende uma única vez por 3 dias para fazer o exame complementar, para depois finalizar a junta médica. E aí existem situações em que não cabe, de forma alguma, a operadora querer formar a junta médica ou ela propor ou notificar o médico assistente. Os casos de urgência e emergência, do mesmo jeito que os prazos é atendimento imediato, também não cabe a divergência clínica e a formação de junta médica. Quando os procedimentos e eventos não estão previstos no rol nem no contrato. O que a gente fala no rol nem no contrato? Muitos contratos das operadoras, além do rol, prevêem o que a gente chama de serviço e coberturas adicionais. No caso, por exemplo, do contrato odontológico, a ortodontia não está no rol, mas alguns contratos, o paciente aderiu a um contrato que tem ortodontia. Então, a gente sempre olha a lista do rol e o contrato. Se o procedimento não tiver nem no rol, nem no contrato, não há que se falar em junta médica em divergência, porque esse regramento ele foi pensado naquilo que, a princípio, que tem toda uma aparência de que a cobertura é obrigatória, mas tem que se olhar, como eu falei lá atrás, uma diretriz de utilização, uma regra específica para o determinado procedimento. Então, surge a dúvida, a divergência clínica da indicação. O procedimento ele é coberto no rol, aquele nomezinho lá, cirurgia bateada, uma cirurgia cardíaca, ele está lá no rol. Mas a dúvida, a divergência clínica é se aquele procedimento realmente deve ser indicado para aquele paciente. Quando há indicação de órtese, prótese ou material especial, utilizado exclusivamente em procedimento não coberto pelo rol. Então, uma cirurgia estética não é coberta pelo rol. E se essa cirurgia estética prevê também uma órtese, prótese ou material especial, então também não cabe uma junta médica, uma divergência para a OPME que não está prevista, para um procedimento que não está previsto no rol. E nos casos em que há indicações de OPME ou medicamento sem registro na Anvisa, ou para uso não constante no manual, instrução de uso ou bula, ou seja, nos casos off-label. Por quê? Porque a própria lei já prevê que as operadoras não são obrigadas a arcar com procedimentos que não tenham, procedimentos ou medicamentos que não tenham registro na Anvisa, que não são
regulamentados, né, e não tão regulares no nosso país, que a gente chama de não nacionalizados. E aí as disposições finais do nosso normativo, o parecer do desempatador ele será acatado para fins de cobertura, como eu já falei lá nos princípios. A operadora ela deve garantir um profissional apto a realizar o procedimento. E aí, mas por que isso? Pode acontecer do médico assistente não concordar com a formação da junta. A junta conclui pela realização do procedimento, mas alguma coisa parcial, às vezes me ajuda aí, Cássio, porque eu não sou médica. Parcial, né? Não, um uso de parafuso, de órteses, próteses, em quantidade diferente, exato. Obrigada pela ajuda. Então, nesse caso, o desempatador concluiu que tem que ser feito o procedimento, sim, e a operadora, então, garante um profissional para que seja realizado esse procedimento. A indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento, como eu falei, ela não caracteriza negativa de cobertura indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos. O que isso significa? Se a operadora discorda e tem uma divergência técnica, uma divergência clínica, ela não pode simplesmente negar o procedimento e dizer: eu discordo, neguei o procedimento, não vou pagar. Se ela discorda, ela tem que formar a junta médica. E se ela fizer isso, o que acontece? Ela é multada por negativa de cobertura. Por mais que lá na frente depois ela prove que a discordância dela estava correta, é negativa de cobertura e ela é multada. Por quê? Porque o paciente beneficiário tem o direito de que seja formada a junta médica. Esse é um direito do paciente beneficiário, cliente da operadora. Tem divergência clínica médica, a palavra final não pode ser da operadora. Então, ela só poderá negar a cobertura e não ser multada se ela seguiu todo esse rito específico do normativo. Nós temos, então, no nosso site perguntas e respostas sobre esse tema. É uma lista bem robusta sobre perguntas e respostas, que os senhores poderão, né, consultar, se informar melhor. Aqui eu passei um overview muito rápido, né, foi uma degustação sobre o tema, mas existem nuances e detalhes, então nossas perguntas e respostas estão no site para tirar qualquer dúvida. Quais os resultados positivos desse normativo que veio em 2017? A gente buscou aí a indicação clínica mais adequada, isso traz segurança para o paciente, isso traz transparência na adoção do mecanismo. Esses pacientes, clientes de operadoras, nunca sabiam o que estava acontecendo, não tinha a resposta adequada, não eram notificados, não recebia a notificação, então ele sequer sabia que a operadora estava discordando daquela indicação clínica. Reduz as falhas de comunicação entre operadora e beneficiário, traz uma definição clara dos papéis da junta médica e dos prazos que devem ser cumpridos. Então, não pode ficar essa divergência ad eternum, sem uma solução, e o paciente precisando, né, de uma solução para o caso dele, e reduz aí a assimetria de informação. Senhores, agradeço a atenção, a oportunidade de falar para os senhores. Além do perguntas e respostas, o nosso site também está preparado para receber perguntas específicas. Então, se tiverem perguntas específicas, lá no nosso site existe uma aba específica de comunicação, de pergunta, enviar uma demanda, enviar uma queixa, e a agência recepciona isso e responde todas elas. Eu me coloco à disposição, agradeço muito a atenção de todos os senhores
e estou disponível aqui para a gente bater o papo ou tirar dúvidas. Muito